o que for endemoniado, que eu deixasse com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tão grandes coisas o Senhor tem feito, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então se maravilhavam. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. É motivo de alegria quando nós lemos um texto da palavra do Senhor de alguém que era endemoniado e foi liberto. Então vamos meditar, amados. A Bíblia diz que Jesus, ele, depois de ter passado por uma tempestade no mar, que a Bíblia diz no versículo 35, no capítulo 4, que eles, quando ia para Gadara, para este lugar, se levantou uma grande tempestade no barco. E Jesus, ele repreende a tempestade. Glória a Deus. E ele chega em Gadara, se depara com um homem endemoniado. Um homem que a Bíblia diz que ele andava pelos montes e dormia nos cemitérios. Endemoniado, a Bíblia diz que muitos amarravam ele de corrente, mas a força daqueles demônios que estavam naquele homem era tão grande que quebrava as correntes. Mas a Bíblia diz, amados, que quando ele avista Jesus, ele adora Jesus, se prostra e adora. E diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Agora eu fico imaginando, amado, por que aquele homem endemoniado, ele se prostrou e adorou. Aleluia. Porque ele estava endemoniado, mas tinha a alma dele que clamava por salvação. Ele estava com a legião, mas a alma dele era sedente pelas coisas de Deus. E aquele demônio, aquele homem sendo usado pelo inimigo, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aí, porque a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: sai deles, espírito imundo. E ele pergunta: quem é o teu nome? E ele diz: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Aí a Bíblia diz, amado, que aquele demônio disse: não me expulse dessa província. Porque ele diz: não expulse dessa província, porque o inimigo, ele não quer sair do local onde ele está fazendo a bagaceira, onde ele está fazendo que as pessoas viessem ser atormentadas. E a Bíblia diz que ali naquele lugar tinha um pessoal, uns homens, eles estavam apacentando alguns porcos. E o demônio disse: manda nós entrar naqueles porcos. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele permitiu. E aqueles porcos, a Bíblia diz que era quase 2.000 porcos. E aqueles porcos, eles desceram num despeadeiro e se afogaram. E aquela notícia correu. O fundo musical. E aquela notícia correu. Isso. Naquela cidade de Gadara. Aleluia. A notícia correu. Não é pelo endemoniado que foi liberto, mas pelo prejuízo que eles tiveram com os porcos, que era quase 2.000 porcos.
Nós entendemos, amado, que a sociedade, ela não estava interessado que aquele homem fosse liberto, mas eles estavam interessados nos bens materiais. Aleluia. Ficaram preocupados com o prejuízo que tiveram com os porcos. E a notícia correu, e quando eles vieram da cidade olhar, encontrou um homem que era endemoniado, que vivia sendo amarrado de corrente, que vivia dando prejuízo a muitos, porque quebrava tudo naquela província. Aleluia. Mas eles encontraram aquele homem sentado, vestido e em perfeito juízo. Por quê? Porque eles achavam que aquilo era loucura. Mas nem tudo, amado, é loucura. Tem pessoas que se isolam em casa e alguém diz: ah, é depressão, mas muitas das vezes é algo espiritual. Tem pessoas que começam com comportamento diferente e leva para psiquiatra, para psicólogo, para tudo, mas se esquece de levar a pessoa até Jesus. Porque muitas das vezes não é enfermidade, muitas das vezes era espiritual. É pessoas possessas. E aquele homem era possesso, mas a Bíblia diz que eles chegaram, encontraram ele sentado, vestido e em perfeito juízo. Glória. E o que é que eu aprendo com isso? Aleluia. É que aonde Jesus chega, tem libertação. Glória a Deus. Aonde Jesus chega, tem transformação. Aonde a palavra de Deus é pregada, algo de bom acontece. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens, quando viram que tiveram um grande prejuízo por causa dos porcos, expulsaram Jesus da província. Agora nós vamos entender, amados, tem pessoas que não querem ver o bem das